Olá, meus amigos da turma de pós-graduação do Legale, MBA em Direito Imobiliário, turma semanal. Bem-vindos a mais uma aula. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nesse dia 13 de abril de 2020, eu gostaria de dizer a vocês mais uma vez de que estamos firmes aqui na gravação das aulas, em todo o suporte, não é? Passando para vocês todos os tópicos que são necessários, a formação de um especialista em direito imobiliário, nada vai ficar para trás, podem ter certeza absoluta disso. E agradeço mais uma vez, não é, a compreensão de vocês. Logo estaremos juntos novamente no Legal. É só um período pelo qual estamos passando. Todas as MBAs no Brasil, como eu já disse, ensino fundamental, médio, né, superior e pós-graduação estão passando por isso, né, pelas aulas presenciais. E nós aqui também, tá bom, pessoal? Então, fechou. Nós mandei para vocês, né, o material de apoio, e mais uma vez eu digo para separar, né, de um lado da tela, então fica, né, o vídeo comigo, naquela divisão da tela, como eu falei para vocês. Do lado de cá, então, o vídeo me assistindo, e do lado de cá o material de apoio em PowerPoint, tá bom? Isso é importante, por quê? Porque você não perde a aula, né? Não perde a exposição do professor, e ao lado da exposição do professor você tem a tela com o material em PowerPoint, o material de apoio, tá bom? Então não tem nenhum tipo de problema, a aula segue e transcorre normalmente, fechou? Nós estamos no slide 4, deixa eu aqui, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos na aula anterior, isso daqui é muito importante fazer, só um recordar é viver pequeno aqui, que no Brasil as formas de aquisição da propriedade são unicamente aquelas dispostas na lei. Não adianta você querer aí pensar aí numa forma de aquisição da propriedade, criar uma hoje, nesta segunda-feira, dia 13 de abril, que você não vai conseguir, tá? Não vai conseguir juridicamente. Por quê? Porque todas as formas de aquisição da propriedade imobiliária estão, né, na legislação. Então, não é possível as coisas que não são como, por exemplo, os contratos inominados, que são os negócios que as pessoas criam, né? Não tem lei ainda, mas o contrato é válido. No direito imobiliário, não. Para que haja efetiva transferência da propriedade imóvel, é necessário que venha por intermédio de uma das questões ou das disposições relacionadas em lei. Nós vimos a transcrição, que juridicamente, na minha opinião, é a mais, não vou dizer potente, mas é a mais jurídica de todas. Depois nós temos a acessão, que nós estamos vendo agora, a acessão natural e a acessão artificial. Nós ainda estamos nas acessões naturais. Vimos na última aula, né, o último tópico nosso foi alvo abandonado, né, de que o povo chama rio seco. Rio seco não é uma palavra do advogado, é uma palavra das pessoas leigas. O advogado vai denominar alvo abandonado. Tá? Nós temos a nossa linguagem técnica, nós temos uma linguagem diferente, não é, como especialistas, daquela do povo, daquela da pessoa leiga. Não é? Então, eu gostaria que a partir de hoje, na medida do possível, você não usasse a expressão rio seco, você usasse a expressão alvo abandonado. Tá bom, pessoal? Bacana? Então vamos lá. Nós vamos ver agora, né, o último método, né, de acessão natural, que é a formação de ilhas. A formação de ilhas. Então, se você puder anotar lá na formação de ilhas, lá o conceito, tá vendo? Slide número 4, tá? Formação de ilhas, conceito. Então, vamos colocar lá. Na formação de ilha, o episódio é de a existência
de uma força natural que faz surgir um trato de terra em um rio, Ponto. Muito bem, pessoal. De novo, o conceito, né? Ele traz uma informação importante. Qual é a informação importante? Força natural. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa expressão força natural pelo seguinte, porque o que acontece no caso específico? Nós não temos aqui a interferência humana, porque se nós tivermos a interferência humana, poderia haver responsabilidade civil. Isto é, por ação antrópica, ação de um agente humano, eu teria, vamos dizer assim, a formação de uma ilha. Não, isso ele não está cuidando disso aqui. Assim como no alvo abandonado, nós sempre usamos a expressão força natural no rio seco. Por quê? No alvo abandonado, muito simples. Por algum motivo da natureza, o rio desviou o curso e aqui secou. Ou o rio secou completamente. De qualquer maneira, não há interferência humana, porque se houver interferência humana, nós então estaremos voltados para o campo do direito civil, responsabilidade civil, artigo 186, ato ilícito, combinado com 927 de responsabilidade civil, o que não é o caso aqui, porque nos casos que nós vimos, todas as suposições envolvem o quê? Força natural, episódio natural, isto é, sem a interferência do ser humano. Isso tem que ficar claro para vocês, porque se houver a interferência do ser humano, aí pode ocorrer responsabilidade civil. Tá bom, pessoal? Tudo bem. Vamos lá para o Código Civil, que vai dizer o seguinte: formação de ilhas. 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Essas ilhas formadas em rios comuns ou particulares, né, têm regras para determinar quem seriam os proprietários destas ilhas, tá? Embora nós tenhamos aqui as regras do código, se você quiser anotar aí nesse item, no slide número 4, regras para determinar a quem pertencem. Regras para determinar a quem pertencem. Eu tenho um resuminho aqui, se você quiser, eu vou ditar para vocês e depois eu explico, lógico, aí a gente vai estudar o fenômeno em termos de pós-graduação. Então, letra A, regras para determinar a quem pertence, slide 4. Então, letra A, quando a ilha se forma no meio do rio, vírgula, pertence aos proprietários dos terrenos ribeirinhos, vírgula, na proporção de suas testadas, vírgula, até a linha que dividir
o álveo em duas partes iguais. Ponto e vírgula, letra B. Quando a ilha se forma entre esta linha e uma das margens, vírgula, pertence ao proprietário do terreno ribeirinho fronteiro do mesmo lado. Ponto. Muito bem, pessoal. Aqui é necessário fazer um esforço aqui de compreensão, né? Nós sabemos que os leitos dos rios, eles não são retos, completamente retos. Eles formam barriguinhas, né? O leito de um rio seria alguma coisa assim, né? Como eu desenharia para vocês, né? Dessa maneira, ó. Aí então você percebe que o traço que eu passo no meio do rio é reto, mas as margens não são retas, né? Essas barrigas que se formam nas margens são as testadas dos rios. São essas barriguinhas, não é? O leito do rio não é reto, então elas... Então agora, por exemplo, eu vou desenhar aqui para vocês, não é? Uma ilha que se forma no meio do rio. Essa ilha formou no meio do álveo, no meio do rio, tá? Então, como é que eu vou calcular de quem seria essa ilha? É calculada pelas testadas. Então, esse daqui tem uma testada maior, que é a margem A, vamos chamar assim, a margem A, e a margem B tem uma testada menor. Olha, a margem A tem uma testada maior e a margem B tem uma testada menor. Então, o engenheiro, pessoal, ele vai calcular efetivamente, não é, de quem é essa ilha pela testada. Durval, isso é difícil, pessoal, isso não é fácil. Não é fácil, ele tem que calcular toda a testada do rio para depois saber qual é o tamanho da ilha que vai ficar para o A ou que vai ficar para o B. Melhor seria se o A fosse o dono das duas terras dos dois lados, né? Mas nunca é o caso, é para complicar mesmo. Então, de um lado do rio tem o proprietário A, de outro lado do rio o proprietário B. Tá bom? Então, ele vai calcular essa testada e vai dividir a ilha matematicamente segundo essas testadas dos terrenos ribeirinhos, dos leitos, não é? Ribeirinhos. Fechou? Depois, pessoal, então, nós vamos passar agora para o fenômeno da outra ilha. Olha que bacana aqui, ó. A ilha formou o quê? Tá vendo? Ó, formou do lado A. Então, olha... Vamos lá colocar aí para você, ó. A ilha aqui é onde eu divido, né, o rio no meio, tá? Então isso é matemático, tá vendo? Ele é uma linha reta. Agora, a ilha, ela se forma, olha, só do lado do A, do terreno A. Então, pessoal, nesse caso específico, não é, essa ilha vai pertencer ao proprietário do lado A, porque ela forma totalmente do lado A. Fechou? Então, não tem muita dificuldade. O que nós temos aqui, e que é importante, pessoal, isso sim, é que tenho que levar a registro no cartório de registro de imóveis. É um registro. Por quê? Porque eu tinha 2 alqueires e 400,
E aqui, agora eu tenho 2 alqueires, 617. Por quê? Porque forma essa ilha no meio do álveo. Então, se for uma ilha permanente, lembre-se sempre, a ilha, por questões naturais, foi formada. Aí eu chamo o engenheiro lauda esse fato, e eu pego esse laudo e levo a registro no cartório de registro de imóveis. Hoje, pessoal, está mais fácil laudar. Por quê? Porque eu posso ter o concurso do engenheiro mais o do tabelião com a ata notarial. Aí você arrebenta. Por quê? Porque o engenheiro não tem fé pública, mas o tabelião tem fé pública, tá? Muitos registradores aceitam só os laudos de engenharia. Outros registradores estão também exigindo, pessoal, a presença da ata notarial. Só que a ata notarial é dinheiro, não é? Então, o ideal seria você primeiro fazer só o laudo de engenharia, não é, assinado por um engenheiro ou por um agrônomo, e levar ao cartório de registro de imóvel. Assim sendo, quando você leva ao cartório de registro de imóvel, se ele aceitar o laudo, show de bola, economizou o dinheiro da ata notarial. De repente, ele pode pedir uma ata notarial. Aí você tem 2 caminhos. Ou você elabora a ata notarial, que é o que eu, Durval, faria, ou você suscita dúvida. É um processo administrativo em que um registrador exige uma coisa, você não concorda, tá? E aí passa, então, para o judiciário, o poder judiciário, essa discussão. A exigência do cartório, mais a sua não aceitação, você faz um processinho de suscitação de dúvida. E esse processo, você fala, olha, essa é a exigência do cartório, isso é que eu não aceito. E o juiz responsável pelos cartórios de registro de imóveis vai decidir esse processo de suscitação de dúvida. Tranquilo, pessoal? Bacana. Bom, rios particulares. Existe uma discussão, tá, muito grande nesse sentido. Eu vou tentar explicar para vocês, não é? E aí nós já definimos isso daqui, colocamos no caderno e prosseguimos com a nossa aula. Bom, primeiro lugar, pessoal, o Código Civil Brasileiro fala em rios comuns ou particulares, tá? Quando esses rios são particulares? Quando eles são não navegáveis. Porque se eles forem navegáveis, eles serão públicos. E as ilhas que se formarem serão públicas. Então, eu estou falando de rios não navegáveis. Rios não navegáveis é aquilo que o Código Civil chama de rios comuns ou particulares. Esses rios que nós estamos trabalhando na formação de ilhas, tá bom? Então, rios particulares, você coloca em um tracinho e coloca o seguinte. Formação de ilhas em rios particulares. Formação de ilhas em rios particulares. Entre aspas, não navegáveis, perdão, entre parênteses, não navegáveis, fecha o parênteses, vírgula. Pois se navegáveis, são de domínio público, Ponto. A saber, se nasce e morre o rio no mesmo município, o rio é municipal, não é? Se ele nasce e morre dentro de um estado, estadual, o rio. Se ele nasce num estado e passa já por outro, rio federal, tá? Os rios que circundam as fronteiras também são rios federais. Só para a gente ter uma ideia de rio municipal, rio estadual e rio federal. Fechou? Então, os não navegáveis são comuns ou particulares.
segundo o Código Civil. Tranquilo? Bacana? Não vai esquecer o desenho que eu passei, compreendemos bem, sabemos que precisamos de laudo, enfim, todas as discussões pertinentes a um MBA. Precisamos do laudo, essa parte prática. Professor, precisa da ata notarial, eu já expliquei as circunstâncias da ata notarial, o interesse do seu cliente ou não, de suscitar dúvida, enfim, tá bom? Isso fica à disposição sua e do seu cliente. Muito bem, pessoal, nós vamos agora para o slide número 5. O slide número 5. O slide número 5 vai trabalhar a acessão artificial. Isto é, aquela que envolve o ser humano. Até agora nós vimos as acessões naturais, que a força de Deus, Alá, Ganesh, grande arquiteto do universo, força cósmica, se você é ateu, ninguém. Né? Mas nós estamos entrando agora num momento em que o homem transforma o solo. O homem transforma o solo. E como o homem transforma o solo? Vamos recordar, porque recordar é viver. Parabéns. Artigo 79. Artigo 79. Como o homem, não modifica o solo. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural. Quais foram as incorporações naturais? Nós vimos já agora aqui várias das acessões. Ou artificialmente. Artificialmente é pela mão do ser humano. Então, o artigo 79 já me dá a pista da aquisição da propriedade imóvel pela acessão artificial, pela semeadura, pela plantação e pela edificação. Aí no slide número 5, em latim, satio, implantatio, inadificatio. Tá? Então, esses são os modos, né, em que a propriedade imóvel é adquirida por acessão artificial. Para dizer bem a verdade para vocês, aqui já está mais no dia a dia de vocês. Construção já é o seu dia a dia, plantação já é o seu dia a dia, porque aluvião, avulsão, formação de ilhas, alve abandonado, já são circunstâncias muito mais específicas, muito mais raras, não tão comuns como são as plantações e as construções no dia a dia do advogado, tá? Lembrando sempre, pessoal, que aqui eu não vou entrar em natural, tá? Quando o passarinho pega lá um grãozinho de café no seu bico e voa, aquele grãozinho de café cai do bico do passarinho e lá embaixo cria-se um pezinho de café. Isso é acessão natural, tá? Nós estamos nas acessões artificiais. Aqui a mão do ser humano, há uma ação antrópica. Antrópica quer dizer do ser humano no meio ambiente, tá? Do ser humano no solo. Então, isso que nós vamos falar agora, tanto a semeadura como a plantação, como a edificação, estão nesse grau de interferência do ser humano no solo. Não são coisas naturais, tá? Então, por exemplo, quando uma terra é abandonada há muito tempo e o mato toma conta, sem a interferência do homem, nós temos uma acessão natural. Durval, qual é a diferença? Nenhuma. Você leva lá no cartório de imóveis e fala, olha, foi uma acessão natural, eu nem toquei nesse solo. Não foi artificial, tá? Então, o laudo vai laudar uma acessão natural e não uma acessão artificial, não é? Qual é a diferença de acessão natural para acessão artificial? É que na primeira, na natural, não há interferência do ser humano. Não há nenhum tipo, não é, de trabalho do homem em relação ao solo. Nem de semeadura, nem de plantação, nem de edificação. Então, pessoal, vamos fazer um favor para mim. Não é? Onde está lá construções e plantações, ali, ó, no slide número 5, onde está lá construções e plantações, coloquem lá um traço.
nesta parte da disposição, da aquisição, da propriedade imóvel, vírgula, será examinada unicamente a questão antrópica, unicamente a questão antrópica, vírgula, isto é, vírgula, quando o ser humano atua no solo, realizando incorporações artificiais. Ponto. Turma, só lembrando que todas as vezes que você ouvir a expressão artífice, é o homem. Daí vem a expressão artificial. Artífice, ser humano. Daí vem a expressão artificial. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, como agora eu vou precisar de bastante tempo para poder fazer a leitura dos dispositivos e discutir cada uma delas com você, e ele é extenso, essa parte, eu vou deixar para o próximo bloco, tá bom? Então, esse primeiro bloco nós encerramos agora e nós vamos, no segundo bloco, dar uma olhadinha um por um desses assuntos que nós estamos trabalhando. Tranquilo, pessoal? Bacana? Até o próximo bloco, hein? Olá, meus amigos, bem-vindos ao segundo bloco da nossa aula de hoje, dia 13 de abril de 2020. Vamos fazer uma leitura do primeiro dispositivo. Antes de nós entrarmos nessas questões, vamos dar uma lida no dispositivo do Código Civil que vai falar sobre as construções e plantações, que é o 1253. Toda construção ou plantação, toda, já esquece, toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove ao contrário. Bom, o 1253, pessoal, ele traz consigo uma característica que a gente precisa de discutir aqui antes que nós precisamos prosseguir com a matéria. A primeira é a seguinte, estou falando agora em termos de pós-graduação para a gente ter uma ideia do cenário todo, tá? Primeiro lugar, pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui que o código está falando? O acessório segue o principal. O acessório segue o principal. Ora, se eu sou dono, lembre-se sempre que nós estamos falando nas formas de aquisição da propriedade imóvel. Eu já estou em propriedade, eu já deixei posse faz muito tempo atrás. Não confunda a grande obra do mestre Picasso com outra coisa. Nós já estamos em propriedade. O cara é dono do solo, o nome dele está na matrícula. Parabéns, tá? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Presume-se as construções e as plantações que sejam do proprietário. Essa presunção é iuris tantum. Iuris tantum. Ela admite prova contrária. Tanto é que o finalzinho do 1253 diz até que se prove o contrário. E agora, pessoal, nós temos que entender que ao avançarmos na nossa disciplina nesse semestre, esse semestre ele fica voltado para nós encerrarmos o Código Civil brasileiro, tá? Então, você vai ver nos direitos reais a superfície, que é o primeiro direito real. Eu acho um dos grandes negócios imobiliários que tem a superfície. Exemplo clássico, as usinas do interior
não é? Eu vou falar mais lá na frente, mas eu acho que eu tenho que dar uma palhinha para a gente entender esse dispositivo. Não é? Então, o que esse usineiro chega, ele bate lá na porta do cara lá da fazenda e fala, olha que fazenda maravilhosa. O cara fala, graças a Deus, eu estava doidinho para vender a fazenda. Ela é sua, pode fazer oferta. Aí o usineiro fala, vê que está escrito aqui no meu capacete, está escrito fazendeiro. Aí ele olha, não, está escrito usineiro. Ele vai falar, eu não quero comprar a sua fazenda, não quero. Eu quero constituir direito de superfície. Isto é, o solo continua sendo seu, mas as incorporações de cana-de-açúcar serão minhas. Esta é a superfície. O solo continua sendo seu, mas as incorporações, sejam semeaduras, sejam plantações, sejam construções, será de outra pessoa. O superficiário e o dono da fazenda é o concedente. Nossa, Durval, mas isso vai contra o que você acabou de falar agora. Que você falou agora do princípio do acessório segue o principal. E eu percebi que na superfície o acessório não segue o principal, porque o principal é o solo, que é do concedente, o fazendeiro. E a plantação de cana não é do fazendeiro, é da usina Santa Adélia. É isso mesmo. Ele é o superficiário. Então, a superfície é uma exceção à regra do acessório segue o principal. Então, nós estamos falando, né, nesse primeiro ponto, de que quem realiza essas acessões artificiais será o proprietário do imóvel. Dentro desta linha de raciocínio, de que o acessório segue o principal. Dono da fazenda, dono da plantação, dono do terreno na Vila Iara, não é? Ou na Vila Mirim, aí na Praia Grande. Dono da incorporação construção. Tá bom? É nesse cenário, é nesse sentido que nós vamos trabalhar agora. Pessoal, a Sácio, não é? Se vocês quiserem colocar um tracinho ali na Sácio, eu vou apenas trabalhar um pouquinho cada um desses daqui, depois nós vamos no código, tá? Então, Sácio, semeadura. Então, coloquem lá. Ato humano, sempre ato humano, pelo menos nessa parte da matéria, ato humano que tem por objetivo implantar no solo as sementes. Ponto. Na linha de baixo, plantação, coloquem um traço. Ato humano que gerencia a semeadura vírgula, desde sua implantação ao solo até a sua colheita definitiva. Até a sua colheita definitiva. Ponto. Turma, deixa eu explicar uma questão para você. Tem uma parte da doutrina, e não é uma parte pequena, não, uma parte expressiva, que trabalha a semeadura como semear, como colher, tá? Não tem problema nenhum. É só uma questão semântica, tá?
Então, a plantação seria o ato, então, de incorporar a semente, tá? E gerenciar até a colheita. E a colheita seria a semeadura, tá? Então, semear o solo poderia ter tanto o propósito de inserir a semente, como de colher. São coisas completamente diferentes, mas existem as duas correntes. Tá? Só para você deixar anotado aí, de que existem correntes que trabalham a sácio, que é a semeadura, como a implantação da semente no solo. Tem outras correntes que trabalham a sácio como se fosse a colheita. Fechou? Tranquilo? Beleza. Na inadificácio ficou mais fácil, né? A edificação. Coloquem lá. Ato humano que tem por objetivo incorporar ao solo construções civis. Construções civis. Ponto. Muito bem, pessoal. Nós vamos no código agora, porque nesse momento eu dou essa aula já há anos a fio, né? E desde então eu sempre falo para o pessoal o seguinte: por que o código tem 2.000 artigos? Porque o código desce a casuística. O código ele trabalha muito caso a caso. O que você vai ver agora aqui no código é espantosamente minucioso. Se você tivesse um código generalista, ele não teria todas essas especificidades. Mas como nós viemos do direito latino, ele é robusto mesmo. Diferentemente da Inglaterra, diferentemente dos Estados Unidos, que nós temos a figura do common law, que é o direito costumeiro. No nosso caso, não. O nosso código desce a detalhes que você vai ver agora, que vai cair o seu queixo. Você vai falar, meu Deus, será que o Código Civil brasileiro precisa de descer esse nível de detalhes? Então, pessoal, vamos verificar então a que nível de detalhes desce o código, né? Então, vamos lá. Olha o 1254. Não copia nada. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire-lhe a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Eu não sei se você viu, a hipótese do 1254 é aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com materiais alheios. Professor, eu não entendi. Como isso pode se dar? Uma razão muito simples. Você compra na Uirapuru materiais de construção. A Uirapuru anota seu pedido tudo direitinho e tal. Só que na hora de mandar entregar, a Uirapuru chama o motorista já tomou 17 rabos de galo e ainda nem deu meio-dia. Imagina, ele está para lá de Bagdade, ele e os mocinhos do lado dele, que são os ajudantes. Aí, isso é uma hipótese, pelo amor de Deus, pessoal, não estou dizendo que... Aí, o que faz? O cara chega e fala, olha, o Ratinho é o apelido do motorista, vai lá e me entrega para o doutor Durval esse material. Doutor Durval, você entendeu? Deixa comigo, chefia. Aí, o que ele faz? Adivinha para onde ele vai? Para Tarsila. Ele vai para Tarsila. Então, ele entrega materiais do Durval para a Tarsila.
A Tarsila chega na obra dele e fala, nossa, mas eu não tinha pedido tijolo, eu não tinha pedido cimento. Ah, vai ver, o meu marido pediu, o Antônio Augusto. Então, o que ela faz? A Tarsila vai incorporar materiais alheios ao terreno dela. Aí você fala, nossa, Durval, mas o código é muito detalhista. Sim, o código é muito detalhista. Ele fala na semeadura, na plantação, não é? E na construção. E você viu no finalzinho, pessoal, qual é a solução que ele dá? A solução que ele dá é o seguinte: adquire-lhe a propriedade. Graças a Deus, porque senão o Durval vai lá e fala, tira tudo isso daí, vamos tirando esse tijolo, tira tudo. Ele fala, né? Mas fica obrigado a pagar-lhes o valor. Além de responder por perdas e danos, se agiu de má fé. Como má fé? Ela sabia, a Tarsila sabia que o material não era dela. Ligou para o marido, Antônio Augusto. Antônio Augusto, tudo bem? Tudo bom. Antônio Augusto, você está em Curitiba? Deixa eu fazer uma... Não foi eu que comprei isso daí não, Tarsila. Deve ser do Durval lá. Verifica com ele. Aí a Tarsila pensa, ela fala, até eu falar com o Durval é chato, ele vai mandar as coisas lá para ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou já terminar todo o meu térreo com esse material aqui. Ela está agindo de má fé. Má fé. Ela não está agindo de boa fé. Então, o código desce a solução do que fazer, que é pagar todo o material. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Então, eu vou pegar o material do Durval, vou pagar para o Durval. Agora, se eu agir por má fé, aí entra perdas e danos também. Tudo que o Durval perdeu e o que razoavelmente o Durval deixou de ganhar. Entenderam? Então, a primeira hipótese é essa. É uma hipótese que o direito desce ao detalhe, o Código Civil desce ao detalhe incrivelmente, não é? Então, aí vem a próxima. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Aqui é o contrário, né? O material era seu, mas você constrói em terreno alheio. Ô, Durval, e como é que isso se dá? Pessoal, no interior isso se dá o tempo todo o tempo. Principalmente em loteamentos novos. Porque a pessoa, cliente nosso, não quer pagar. Então, o que o cliente fala? Corretor Teixeirinha, vem aqui. Olha, ninguém construiu nessa quadra inteirinha do condomínio. Corretor Teixeirinha, onde é o meu imóvel? O corretor fala, meu Deus do céu. Olha, eu acho que é entre essa árvore e aquela pedra, hein? A árvore e a pedra. Eu acho que está aqui. Qual é a possibilidade dele construir em terreno errado? Boa, pessoal. 117%. Ele vai construir em terreno errado. Quando ele tiver feito o terreno inteiro, o engenheiro vai bater lá e vai falar, o que é isso? Eu falo, não, estou construindo. Construindo no terreno da minha cliente. Como no terreno da minha cliente? O Teixeirinha falou que o meu terreno é aqui. Escuta, o senhor chamou um profissional? Não, eu não chamei profissional nenhum, não. Então, o senhor deveria ter chamado um profissional. Uma pessoa para realizar a medição do seu terreno e a localização dele no lote, na quadra. Ah, mas o Teixeirinha me falou. O Teixeirinha tem informação? Não, não tem. Então, o Teixeirinha está errado. Está errado. Teria que fazer o georreferenciamento. Teria que contratar um georreferenciador.
um engenheiro, para que verificasse nessa quadra onde está localizado efetivamente o seu bem. Então, o que esse mocinho faz? Esse mocinho pega material dele e constrói o quê? Em terreno errado. É a situação inversa da 1253, do artigo 1253. Não é? Perdão, é o 1255, é o inverso, não é? Do 1254. Aí ele coloca aqui, ó, se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. O parágrafo único é um parágrafo único importantíssimo, no superlativo, e eu já explico o porquê. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, presta atenção, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Muito bem, pessoal. O que acontece? Você já construiu a sua casa inteira, mas que piscinaça que você fez lá. Só a piscina custou 115 mil, só a piscina. É uma casa espetacular, a piscina entra para dentro da casa, é louco, o negócio é fantástico. Quanto custou a casa? A casa custou, a construção aqui custou 2,5 milhões. Quanto custa o solo? Muito aqui estourando, 300 mil. 300 mil esse lote custa, mas eu construí uma casa de quase 3 milhões em cima dessa propriedade. Ó, pessoal, é injusto. O que a lei vai dizer? A lei vai dizer o seguinte, então você adquire a propriedade do solo, porque a propriedade da incorporação é muito exceder consideravelmente. Então vamos tentar um acordo com a parte. A parte vai falar, eu não quero 300, eu não quero 400, eu não quero 500, eu estou de mal. Aí nós vamos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai fixar um valor, eu deposito e fico com a propriedade do solo. Por quê? Porque seria muito injusto, não é? Por causa de 300 mil eu perder um patrimônio de 3 milhões, que é a construção. Isso funciona também judicialmente, não é, pessoal? Eu tenho, no caso específico, ações de uso capião que eu eventualmente vou perder. Não vou ganhar todas. Uma delas, inclusive, eu fui contratado só para poder sustentar oralmente, né, uma apelação, mas eu já sabia que ia dar pau, porque na audiência de instrução e julgamento a pessoa não se conversou muito bem. No depoimento pessoal ela disse, não, mas o fulano me emprestou um tempo. Já era, perdeu. No acórdão eles bateram aí de novo, a mesma coisa que o juiz bateu. Não ocorreu tempo ininterrupto. Houve uma interrupção de um período que ele falou que a coisa foi emprestada para ele. Nesse tempo não vai correr uso capião. Ele era comodatário, ele não era dono, não tinha alma de dono. Então, o que vai acontecer, pessoal? A pessoa perde a ação de uso capião, o solo não é dele. Mas lá em cima do solo ele construiu uma big, mega, ninja, master casa, que foi exatamente o que aconteceu no meu caso. Então a filha dele, que era dentista, falou, ai, Durval, meu pai vai ficar louco. Querida, você tem dinheiro não me falta. Falei, então nós vamos fazer, nem para o seu pai, nem para o meu pai. Então nós vamos fazer o seguinte, qual é o valor do terreno? Cotamos o valor do terreno, mais ou menos isso daí, uns 360 mil. Qual o valor da casa? Aí era a casa. Deve ter batido uns 2 milhões e 400. Então, é muito superior o que ele construiu. Então, a pessoa ganhou a ação de uso capião, né? Então, na realidade, o que aconteceu com ele? Ele pagou o terreno 2 vezes. Ele já pagou lá atrás, mas não conseguiu usucapiar ele, né? E está pagando ele de novo agora. Nessa hipótese do parágrafo único do 1255, tá? Em que ele chega e fala, não, excelência, tá bom, então
A propriedade do solo não é minha? Não, a propriedade do solo não é sua. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu construí aqui e o valor da construção excedeu consideravelmente, né? Então, eu falei com a outra parte nem deu pelota, falou para me procurar a justiça, então eu estou aqui. Faz um favor para mim, fixa judicialmente aí, arbitra o valor do solo, porque a incorporação foi feita com material meu, tá aqui as provas todas. Aí o juiz faz isso daí, o juiz chama, né, um corretor, uma pessoa especializada, e essa pessoa então dá um valor ao solo. E aí você judicialmente adquire esse solo. É uma solução espetacular e justa, tá? Muitíssimo justa, por sinal. Essa sim é um pedaço da matéria que você vai usar muito, tá? Quando o terreno, o cara tá pedindo a casa, respira, é o dono do terreno, sua casa é muito valor superior, muito valor, o valor dela é muito superior. Então tá bom, então você vai usar o parágrafo único do 1255. Professor, eu vou pagar 2 vezes. Pagou, mas não pegou o documento, não fez nada, né? Não entrou com o campeão e perdeu, enfim. Não sei o que aconteceu. Mas você não perde se a construção excede consideravelmente, né? Depois vem o 1256. Se de ambas as partes houve má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Mas aí nós estamos numa hipótese que eu nunca vi, pessoal, nunca enfrentei. Olha que eu tenho tempo, hein? Tenho bagagem aqui no lombo, hein? Trabalho com esse troço desde 79. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu nunca vi uma hipótese de má-fé dupla de ambos, mas já ouvi falar, né? Então, aqui você simplesmente adquire, né, esses materiais e pronto, assunto encerrado. Então, você perceba, pessoal, que essa é uma parte importante da matéria, em que nós temos situações muito importantes, não é, de posicionamentos, de protetivos. Eu acho que essa é uma questão, posicionamentos protetivos. E o código, ele é muito equilibrado, né? Ele é muito equilibrado. Ele vê a questão da boa-fé, ele vê a questão da má-fé, ele é muito justo. Só que realmente ele desce a uma coisa muito casuística, que são esses casos, né? Ele desce a um detalhe de construir com material próprio em terreno alheio, construir com material alheio em terreno próprio, né? Ambos estão de má fé, enfim, são pontos bem interessantes, né? Para que nós podemos saber, né, ter uma ideia exata por que o Código Civil é tão extenso assim, porque ele desce a casuística, tá bom? Turma, nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, nós vamos examinar as jurisprudências, tá? E já partir para o próximo tópico da matéria. Então, nós encerramos esse bloco agora, só para não depois ler todas as jurisprudências no mesmo bloco, tá? E nós já voltamos para o terceiro bloco dessa aula, tá bom? Este é o segundo aula do dia 13 de abril de 2020, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco o terceiro bloco. Tchau, turma! Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco da nossa aula de hoje, 13 de abril de 2020. Muito bem, pessoal, então nós já terminamos a sessão, não é? E agora nós vamos só dar uma olhadinha, né, na algumas jurisprudências que eu trouxe aqui, para que nós possamos, então, entrar em uso capião, tá? Então, vamos lá, turma, no slide 6, tá bom? Do seu material de apoio. Diz lá, reintegração de posse combinado com indenizatória por perdas e danos. Área com origem em abertura de rua
ao longo do córrego Uberabinha e alvéolo abandonado do leito do rio Uberabinha, ocupado pelo condomínio réu há mais de 26 anos. Então, eu já coloquei aí no material de apoio, slide número 6, a figura do alvéolo abandonado. Viu lá? A figura do alvéolo abandonado. E aí ele coloca sentença de parcial procedência que determinou a reintegração de posse, porém sem a condenação em perdas e danos devido à ausência de má-fé. Incompatibilidade entre a descrição da matrícula com os perímetros e áreas pleiteadas que somente foram esclarecidos pelo laudo pericial. Demarcação da propriedade de forma equivocada que afasta a má-fé do réu, bem como sua condenação por perdas e danos. Ele fez uma medição errada aqui, não é, pessoal? E acabou não conseguindo, não é, sucesso no recurso dele, deu recurso desprovido. Tá? Por quê? Porque ele não fez a prova que ele competia. Tá? Mas ele, como ele não teve má fé, foi apenas uma prova errada, foi uma perícia errada que foi feita, então o tribunal não deu perdas e danos, mas trabalha com a hipótese do alvéolo abandonado, mais conhecido na bocada como rio seco. Tá bom? Então vamos lá para o slide 7. Slide 7. Então nós temos lá, não é? Vamos para o vermelho, que é o que nos interessa. Não há previsão legal de declaração de propriedade pela via de uma opção declaratória. A aquisição da propriedade pressupõe requisitos legais a serem observados. O cara entrou com a ação errada. Ele falou, declara aí que eu sou dono. Não, não é assim. É ação de uso capião. É isso aqui é. Tá? Por quê, pessoal? Porque eu só posso... Vamos lá. Como é que você pode adquirir propriedade imóvel no Brasil? Tudo com mão. Transcrição, acessão, uso capião, sucessão. O cara quer numa ação falar, excelência, fala aí que eu sou dono numa declaratória. O juiz fala, não posso. Você só pode ser dono de imóvel no Brasil por transcrição, acessão, uso capião ou sucessão. É um caso? Não, eu estou pedindo para o senhor me declarar dono, então está errado. Aí meteu uma extinção do feito no lombo do cara. Aí teria que ter proposta a ação de uso capião. Essa é a informação que nós temos aí nesse julgado. Depois, não é? Nós temos lá em vermelho, para não ler e ela é inteiro, né? Todo o tamanho que é o dispositivo aqui. Então, nós vamos lá, né? À luz do artigo 1255 do Código Civil, aquele que edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as construções, mas terá direito à indenização se tiver agido de boa fé. Ele é recente, né? Outubro de 2019, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá bom? Exatamente o que a gente falou aqui está reproduzido na jurisprudência. Por quê? Para que então você fica ligeiro aí de falar, não, o que eu estou vendo na pós, né, é uma exata feição da realidade jurídica. Depois o slide 9, assim, 9, tá? Depois diz lá, indenização de benfeitorias que se mostra descabida, lote de terreno sobre o qual alegadamente foi edificada uma casa, construções introduzidas no imóvel que se qualificam como acessões e não benfeitorias, tá? Pessoal, acessão é a base do imóvel. Benfeitoria, um quarto a mais, benfeitorias úteis. Benfeitorias necessárias, está caindo a casa, eu vou reformar, isso é uma benfeitoria necessária. Ou a voluptuária, vou construir uma sauna. O que ele está querendo dizer é que a acessão é a construção da casa.
Depois que eu construo a casa, aí para frente eu implanto benfeitorias. Eu vou incorporar benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo também, eu estou tentando trazer para vocês recentíssimos, né? Tá, modéstia à parte, né, o material de apoio está ótimo. E o professor Durval também está imbuído de levar para vocês tudo que é importante numa discussão de pós-graduação. Tá bom? Então, estamos juntos nesse período aí de quarentena, neste período de isolamento social que nós estamos cumprindo à risca. Pelo menos o professor Durval, né, tem cumprido isso daí, tá bom? Juntamente com os meus familiares. Muito bem. Professor Durval, nós vamos agora arrasar 6 aulas de uso capião. Não. Uso capião é uma aula à parte. Aí nós vamos entrar a fundo. Neste momento, eu só preciso de saber que o uso capião é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Vamos ver o uso capião com profundidade? Sim, mas não agora. Agora nós estamos vendo os modos de aquisição da propriedade imobiliária. E a uso capião é um deles, tá? Então, conceito de uso capião. Então, no conceito, slide 10. Não é? Então, o conceito de uso capião, coloque o seguinte. A uso capião é o modo de adquirir a propriedade pela posse continuada durante certo lapso de tempo vírgula, com ânimo de dono e a presença dos demais requisitos estabelecidos em lei. Ponto. Muito bem, pessoal. Uso capião é isso daí. Posse mansa e pacífica, ânimo de dono, ininterrupta. Não todos esses requisitos previstos em lei. Se não tiver todos, perdeu a ação de uso capião. Perdeu, entrar e perder. Precisa de ter todos, não é não é não é uma conjunção alternativa, é uma conjunção conjuntiva. Essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Todos os requisitos previstos em lei, não é? Eu tenho aqui na uso capião. Turma, nas esferas legais, constitucional, federal e municipal, não é? Eu vou querer que vocês anotem aí o seguinte. Vamos lá. Na esfera constitucional, põe lá do jeitinho que tá ali, esferas legais constitucional. Aí você vai colocar entre parênteses, na Constituição Federal, cadê a Constituição Federal aqui? Aqui. Vocês coloquem os seguintes dispositivos lá da Política Nacional. Primeiro, da política urbana, né, vocês vão colocar Constituição Federal, tá? Na Constitucional ali, entre parênteses. Artigo 183. Artigo 183. Não vai copiar o artigo. Eu vou ler, mas não vai copiar o artigo.
Aquele que possuir como sua área urbana. Primeiro requisito, possuir como sua. Primeiro requisito, possuir como sua. Segundo requisito, urbana, de até 250 metros quadrados. Terceiro requisito, por 5 anos. Quarto requisito, ininterruptamente sem oposição. Quinto requisito, utilizando para sua moradia ou de sua família. Sexto requisito, todos esses requisitos têm que estar presentes. Não é ou esse, ou esse, não. É esse, mais esse, mais esse, mais esse, todos eles. Adquirir-lhe-á o domínio. Tem um outro. Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Então, pessoal, veja vocês aí o seguinte. Né? O artigo 183 fala da política urbana. Na política rural, dentro do Constitucional, mais um artigo, 191. Mais um artigo, 191. Não copia, só copia o número, né? Vocês anotaram, né? 183 e 191. Show. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, primeiro requisito, possua como seu. Segundo requisito, por 5 anos ininterruptos. Terceiro requisito, sem oposição. Quarto requisito, área de terra em zona rural. Quinto requisito, não superior a 50 hectares. Sexto requisito, tornando produtivo por seu trabalho e de sua família. Sétimo requisito, tendo nela sua moradia. Oitavo requisito, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, no campo constitucional, eu já tenho 2 dispositivos que cuidam de uso capião. Na esfera federal, o principal é o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro. Né? E aí nós vamos no 1238. Federal, está lá. E 10 é o slide, o material de apoio 10. Então, tem lá federal. Você vai anotar o 1238 e seguintes. 1238 e seguintes. Eu só vou ler o 1238 cabeça, porque você vai ter uma aula específica de uso capião, tudo sobre uso capião, tá? Então, diz lá, aquele que por 15 anos, primeiro requisito, sem interrupção, segundo requisito, nem oposição, terceiro requisito, possuir como seu, sempre vai ter possuir como seu, alma de dono em todos. Quarto requisito, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé. Aqui não precisa de provar título, não precisa de provar nada. Já está há mais de 15 anos, senhor. Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença numa ação de uso capião, não numa ação declaratória louca, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Essa é no campo federal. Parabéns. No Estatuto da Cidade, pessoal, no Estatuto da Cidade, você vai colocar o artigo 10 do Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. Então, deixa eu só pegar aqui. Estatuto da Cidade. Pessoal, só para não termos, né, rapidamente aqui. (594). Muito bem. Então, lei 10.257 de 2001. Municipal, você põe lei 10.257 de 2001. Mas essa lei é federal. Sim, pessoal, ela é federal, mas ela vai tratar, aí eu estou falando, cada município vai ter a sua legislação, né? O seu plano diretor, enfim. Então, aí tem que... Vinhedo é uma, Ribeirão Preto é outra, Vitória no Espírito Santo é outra, Buriti Alegre em Goiás é outra, Maués na Amazônia é outra,
enfim, Petrópolis, no Rio de Janeiro, é outra. Cada cidade vai ter a sua. Nós estamos trabalhando aqui nesse dispositivo aqui em especial, tá? Então, 9 e 10, uso capião especial de imóvel urbano, artigos 9º e 10º da Lei 10.257 de 2001. Artigos 9º e 10º da Lei 10.257 de 2001. Na realidade, pessoal, ele repete o dispositivo constitucional. Nem poderia ser diferente, porque não pode confrontar pela teoria da hierarquia das normas. Mas só para rapidamente ler, você já anotou ali no caderno, aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Exatamente o dispositivo da Constituição Federal. Tranquilo? Show de bola? Sem problema nenhum? Bacana. Turma, então nós temos aí, não é, as 3 esferas legais, e agora, lembrando sempre, professor Durval, só isso de uso capião a pós inteira? Não, pessoal, pelo amor de Deus, eu já falei que não. Você vai ter aula específica de uso capião. Eu só estou trabalhando no Código Civil Brasileiro, na sua plenitude. Então, é um tópico da matéria dos meios de aquisição da propriedade imóvel. Depois você vai ver a fundo isso daqui. Tudo bem? Bacana? Show de bola. Na sucessão, pessoal, nós já vamos direto para um dispositivo que nós já vimos nas aulas passadas, mas que nós vamos anotar aqui, que é o seguinte. Vamos lá para o direito das sucessões. Direito das sucessões. Lá no finalzinho. Então, diz lá, 1784. Não, já vou ditar o conceito, respira. Vamos ler 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, Durval, como é que eu adquiri a propriedade? Porque papai me deixou essa fazenda. Sucessão. Então, coloquem lá, sucessão, conceito, tracinho. Você colocou o artigo 1784. Bacana, pessoal, obrigado. Então, lá, conceito, aberta a sucessão, o domínio do prédio é transmitido vírgula, desde logo, vírgula, aos herdeiros legítimos e testamentários. Legítimos e testamentários. Ponto. O herdeiro adquire a propriedade quando do registro do formal de partilha, quando do registro do formal de partilha na respectiva matrícula. Ponto. Prosseguindo, viu, pessoal? Enquanto o herdeiro não levar a registro o formal de partilha, vírgula, o imóvel continuará
matriculado em nome do falecido. Em nome do falecido. Ponto. Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando, não é, ao finalzinho da propriedade. Nós já vamos entrar daqui a pouco em condomínio, em geral, né, depois no edilício. Mas então nós já vimos o que é propriedade, meio de aquisição da propriedade, os efeitos da propriedade, né? Tudo. Então, o que falta agora? Falta a extinção da propriedade, professor Durval. Como a propriedade se extingue, né? Então, pessoal, no conceito da perda de propriedade, está lá assim, ó, extinção, tá vendo? Slide número 11. Então, nós estamos encerrando propriedade para entrarmos em condomínio, em geral e edilício. Porque condomínio já é copropriedade. Nós estamos olhando a propriedade, tá? Então, nós já vimos a aquisição, os efeitos, como eu falei, enfim. Agora nós estamos vendo a extinção. Não é nas formas, não vai colocar o que eu vou ditar agora nas formas. Você vai colocar lá no conceito, slide número 11. Lá no conceito você vai escrever o seguinte. Muito bonito até, por sinal, salvo engano, é do Caio Mário. Sendo, lá no conceito, sendo o direito de propriedade perpétuo, sendo o direito de propriedade perpétuo, vírgula, o domínio somente poderá ser perdido nas hipóteses previstas em lei. Vírgula, mais precisamente no artigo 1275 do Código Civil Brasileiro, 1275 do Código Civil Brasileiro. Ponto. Então anotaram, né, pessoal, essa parte? Ok. Então vamos lá, turma. Vamos dar uma lida, vou ler, não estou ditando, artigo 1275. Além das causas consideradas neste código, então nós temos, aqui não é números clausos, né? Tem outras consideradas além do 1275. Eu já explico. 1, alienação. 2, renúncia. 3, abandono. 4, por perecimento da coisa. 5, por desapropriação. Durval, qual é o outro meio? A uso capião. Uso capião você perde a propriedade. Então, não está aqui no 275, mas está em outro dispositivo. Por exemplo, não é quando ele fala em além das causas consideradas, nós temos a uso capião, tá? E ele diz, nos casos do inciso 1 e 2, por alienação ou por renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título translativo ou do ato renunciativo no registro de imóveis, tá? Então, essas, aí você vai falar, Durval, já entendi. Para adquirir propriedade, precisa ser na forma da lei. Show de bola. E para perder a propriedade, também na forma da lei. Perfeito. O artigo 1275, ele traz algumas delas nos incisos, mas tem outras que eu dei, por exemplo, para vocês, como exemplo, a uso capião, que não está no artigo 1275. Nós vimos agora há pouco, não é, a uso capião, não é, que nós estamos com a uso capião, anotem lá, não é?
1238 e seguintes. 1238 e seguintes. Então, pessoal, essas são as formas de perda, né, da propriedade que nós vamos falar no próximo bloco, só para não cortar, né, alienação, renúncia, abandono, perecimento e desapropriação. Essas são as listadas no 1275, mas 1275, como eu já disse, diz e as outras formas previstas neste código. E eu já dei como exemplo para vocês a uso capião do 1238 e seguintes. Então, nós encerramos esse bloco agora e no último bloco da nossa aula de hoje, dia 13 de abril de 2020, nós estaremos vendo, então, a extinção da propriedade imobiliária. Show? Bacana, pessoal? Então, nós já voltamos daqui a pouco para o quarto e último bloco dessa aula. Tchau, turma! Até daqui a pouco! Olá, meus amigos, bem-vindos ao quarto e último bloco da aula de hoje, dia 13 de abril de 2020. Nós vamos verificar agora, né, a extinção da propriedade por esses dispositivos que nós vimos no código, né? Então, vamos começar com a primeira forma, alienação, e eu gostaria muito que vocês já anotassem no caderno de vocês ali, alienação, traço. É a modalidade que advém de negócio jurídico. Vírgula. Que tanto pode ser oneroso como gratuito. Entre parênteses, doação. Como gratuito. Entre parênteses, doação. Fecha ponto. Caso a alienação seja de valor superior a 30 salários mínimos, vírgula, esta deverá ser realizada por escritura pública, vírgula, nos termos do artigo 108 do Código Civil Brasileiro. 108 do Código Civil Brasileiro. Ponto. Durval, isso que eu estou reparando aqui, nós já havíamos falado isso daí em transcrição. Pois é, pessoal, o documento, que é o negócio jurídico inter vivos, que você pega e leva a registro, ele tanto pode ser um fator de aquisição, como ele pode ser um fator de extinção. Para o comprador, aquisição pela transcrição. Para o vendedor, perda da propriedade por alienação. Recuperando. Levo para no cartório de registro de imóveis uma escritura pública de compra e venda. Esse documento de negócio jurídico inter vivos, para o comprador, meio de aquisição da propriedade imóvel pela transcrição. Para o vendedor, meio de extinção da propriedade imóvel pela alienação. Entendemos, pessoal? Depende de quem você olha. Se você olha para o comprador, ele está ganhando. Transcrição, meio de aquisição da propriedade imobiliária. Se você olha para o vendedor,
perda da propriedade imobiliária, essa extinção se dá pela alienação. Beleza? Vamos para o próximo, a renúncia. Ah, professor, é um livro da Zíbia Gasparetto. Sim, ótimo, por sinal. Não é? Mas aqui nós estamos falando na renúncia imobiliária. Então, vamos colocar lá no cartório. Vamos colocar lá no seu caderno, desculpa, estou igual Kikunaga, né? Só pensa em cartório. Então, vamos lá. Renúncia. O proprietário realiza uma declaração de vontade abdicativa de seu direito, vírgula, pela qual demite de si a coisa ponto. Turma, vamos para o artigo 108 do Código Civil Brasileiro. Código Civil Brasileiro, artigo 108. Diz assim, lembrando sempre quantos direitos reais nós temos no Código? 13. Boa. 12 são imobiliários. Só o penhor é mobiliário. Então, o artigo 108, né, quando ele fala de direitos reais sobre imóveis, ele está falando da nossa matéria, MBA de Direito Imobiliário. Inesquecível artigo 108, o mais importante de todos do direito imobiliário. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Turma, professor Dorval, mas quem é que renuncia a um imóvel? É inconcebível isso daí. Como é que alguém renuncia a uma propriedade imobiliária? Então, pessoal, vou contar uma história para vocês aqui. É um caso para você entender e falar, não, agora eu já entendi que dá para renunciar. Às vezes você chega para abastecer num posto de gasolina e a pessoa chega para você e fala o seguinte, escuta, o senhor acabou de ganhar um lote no loteamento Uirapuru 74 na Castelo. Mas eu não fiz nada. Não, o senhor não fez nada. Parabéns, o senhor é o legítimo proprietário de um lote no Uirapuru 74 na Castelo Branco. A estrada sem fim. Ah, mas que coisa mais linda é! Então o senhor comparece nesse local lá e vai visitar com a sua família, vai lá, vai passar a escritura, nós vamos doar para o senhor ganhou, parabéns, lote no Uirapuru 74. Então você vai, coloca a família no carro, não nesse período de isolamento social, e fala, vamos para a cidade X, onde fica o loteamento Uirapuru 74, que eu ganhei um lote lá. Eu vou passar a escritura, vou registrar a matrícula e tal. E pega a Castelo Branco, a estrada sem fim. Muito bem. Então vai, anda, ainda tá 180 quilômetros. Anda. Olha, tá 270. Castelo é doída, é linda essa estrada, mas ela parece que não tem fim. Né? E vai embora, vai. Aí você chega. Passa a escritura, aquela alegria, aquele júbilo, aquele contentamento.
Lembre-se que é um loteamento fechado. Então, você vai ter que pagar piscina, você vai ter que pagar sauna, você vai ter que pagar hípica, você vai ter que pagar não sei o quê. Vai vir condomínio para você. Lembre-se sempre. Papelzinho para pagamento das despesas comuns. Até aí eu ganhei cavalo dado, não se olha os dentes. Então, vamos em frente. Turma, vamos lá no condomínio. Ah, pai, não vou mais lá, não. Nossa Senhora, 3 dias para ir, mais 2 dias para voltar. Não, eu não quero ir, não. Ah, não, é muito longe, muito longe. Vamos, família. Não, pai, pode ir sozinho. Vai sozinho lá no Irapuru 74. Nós não vamos, não. Quando você percebeu que você comprou alguma coisa difícil depois de vender? O Irapuru tem do 1 ao 74. Quando você liga para a cidade e fala, eu queria falar com o corretor de imóveis. Aí vem, como vai? Como o senhor chama? Eu sou o Carlos Eduardo, mas o senhor pode chamar de Cadu. Perfeitamente, Cadu. Eu tenho um lote no condomínio Irapuru 74, aí na Castelo, e quero vender. O Cadu vai falar, senhor Durval, o senhor e mais 7.935 proprietários estão vendendo os lotes. Tem proprietário aqui que está doando o lote e ninguém quer. Por que ninguém quer? Por uma razão muito simples. É longe de São Paulo, essa é a primeira. E a segunda, tem condomínio todos os meses que o boletão do Banco Itaú chega na residência das pessoas. E como é muito longe, as pessoas não querem construir aqui. Porque gasta gasolina, 3 dias para ir, mais 2 dias para voltar. Então é um problema sério. Então eu já vou orientar o senhor. Se o senhor for colocar à venda, a possibilidade de o senhor vender isso daqui é próxima de 0. Se doar, 0,4. O que eu vou fazer com isso? Olha, se o senhor me permite, eu tenho uma sugestão. Renuncia ao lote. Hã? Como assim? Abdica dele. Demite essa propriedade do senhor. Mas o senhor está louco? Querido, vem comigo. Senão, no mês que vem o condomínio de novo para o senhor. No outro mês o condomínio, no outro mês o condomínio. Tá, eu vou pensar. Até logo, Cadu. E desliga o telefone. Tá vendo como um imóvel pode ser só um ônus? Imagina você colocando 140 mil para construir uma propriedade ali. E o pessoal tá dando de presente. Lote. Aliás, estão falando, quem quer o meu lote? Eu estou pagando R$500 para ficar com o meu lote. Porque ele paga R$500, mas depois não tem o condomínio, porque o condomínio é de 630. Dá 7 mil por ano. Por ano. Um lote que não tem valor comercial. O Irapuru 74. Imagina quantos lotes estão vendendo no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, até chegar no 74. Só 74 são 343 lotes à venda. Dado, emprestado, jogado. E não adianta falar, não, eu não vou pagar IPVA. Vai pagar condomínio, tá ligado? É property rent, tá ligado ao lote. E é condomínio em lote. Você está morto. Então, esse não é um imóvel. É uma fonte inesgotável de perder dinheiro. Tá vendo, pessoal? Como dá para fazer renúncia imobiliária? Só que eu já vou avisando. Acima de 30 salários mínimos, é necessário fazer uma escritura pública de renúncia imobiliária. Artigo 108. Se o seu imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo, escritura pública de renúncia imobiliária. Fechou, pessoal? Lá no 12, não é? Tem no 12, tá? Tem um material do Colégio de Registradores do Rio Grande do Sul, que eu fiz questão de trazer, o crédito está embaixo, HTTPS. Muito bom, que diz o seguinte, a renúncia expressa somente se aperfeiçoa pelo lançamento no álbum imobiliário. Não é? Ou seja, enquanto você não registrar na matrícula, não tem renúncia. Né? Não se trata de averbação, razão pela qual, para aqueles imóveis que passarem a integrar nova circunscrição imobiliária, será necessária a abertura de matrícula. Não é?
não é averbação. Ou é matrícula ou é registro, se já tiver uma matrícula aberta. O registro da renúncia da propriedade deverá ser feito sob a forma narratória, não é? E por se tratar de atos sem valor monetário, incidirão emolumentos como atos sem valor declarado. Interessante isso daqui. Guarda essa posição. É indispensável a vênia conjugal para que a renúncia seja eficaz. Outra coisa importante. Presta atenção. Como coisa de ninguém ou coisa abandonada, lógico, você renunciou de quem agora? Não quero nem saber de quem agora. Meu não é mais. Não é? O bem poderá ser apropriado por particular que, dando-lhe função social, inclusive pagando os impostos respectivos, poderá, com o passar do tempo, adquirir propriedade pela uso capião. Então, o imóvel lá fica de coisa de ninguém. Res nullius. Entenderam? Então, você viu, não é, o que é, então, a renúncia. Durval, a renúncia eu posso fazer por escrito num papel de pão? Pode, se o imóvel for inferior a 30 salários mínimos. Você pode renunciar num papel de pão. Não, é superior a 30 salários mínimos. Escritura pública de renúncia imobiliária. Fechou, pessoal? Tranquilo? Artigo 108, hein? Depois nós temos a figura do abandono. Anotem lá, abandono. É o ato pelo qual, abandono, é o ato pelo qual o proprietário se desfaz da coisa que lhe pertence por não querer continuar seu dono. Por não querer continuar seu dono. Ponto. A intenção de abandonar é imprescindível. A intenção de abandonar é imprescindível. Coloquem lá, pessoal, 1276. 1276. Eu não vou ditar, só vou ler, tá? O ditado já foi, aí só põe 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio, abandonou lá. E que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago pela prefeitura e passar 3 anos depois a propriedade do município ao Distrito Federal se achar nas respectivas circunscrições. Do lado, lá na praia, onde eu tenho uma casa lá, tem um terreno abandonado. Eu que cuido, eu que corto o mato, eu fico por causa de bicho, não tem muro, não sei de quem é, tá lá abandonado. Depois de 3 anos abandonado, e não está posse de ninguém, só tem árvore e mato, o imóvel pode passar ao município. Pode passar ao município. Nós estamos falando no caso de abandono. O parágrafo primeiro, o imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado, mas aí para a União Federal. Tá bom? Então, o abandono, vocês colocaram lá, artigo 12, né? Perdão, 1276. Então, qual é a diferença do abandono para a renúncia? O abandono é silencioso, não tem documento, não tem escritura pública, não tem registro, nada. O cara abandona. É um perigo, porque o IPTU ainda fica para cima de você, tudo fica para cima de você. Na renúncia, não. Renunciou, pau! Registrou na matrícula, no dia seguinte o imóvel não é mais seu. Ainda que para efeito de IPTU, não tem mais IPTU. Você leva na prefeitura, assunto cerrado. De quem? É de ninguém. Res nullius. No abandono, não. As coisas ainda continuam na sua cacunda, nas suas costas. Tá? Então, é melhor renunciar do que abandonar. Perecimento, pessoal, coloquem lá, perecimento. Perda da propriedade imobiliária
pela destruição do imóvel. Pela destruição do imóvel. Ponto. Olha, pessoal, muito provavelmente vai perecer a incorporação, não vai perecer o solo. É muito difícil perecer o solo. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de perecimento? Posso, o Palace 2 no Rio de Janeiro. Você saiu para comprar Novalgina uma grama, voltou, cadê o prédio? O prédio ruiu. Então, o seu apartamento, você deixou de ser proprietário do seu apartamento pelo perecimento da coisa. Né? Lembrando que pessoas falecem e imóveis perecem, coisas perecem. Tá? Então, houve a destruição. O solo ainda continua. Então, no Palace 2, cada um dos proprietários dos apartamentos também tinha uma fração ideal no solo. Essa fração ideal no solo continua. Mas o apartamento pereceu. Tem que falar lá no cartório de registro de imóveis. Tudo bem? Então, esse é o perecimento. Tá? O Durval, tem perecimento do solo também? Tem. Cajamar, há uns anos atrás, bons anos atrás, tinha o buraco de Cajamar. Depois você procura lá na internet, buraco de Cajamar imagens. Aí você vai ver que era um belíssimo buraco. Cadê o seu terreno? Foi lá para o fundo, está lá no fundo. Olha lá, nem dá para ver o fundo direito. Meu terreno está lá. Então pereceu a incorporação e pereceu o solo. São as hipóteses de perecimento completo, quando perece a incorporação e perece o solo. E o perecimento parcial, quando perece somente a incorporação. Beleza? Beleza. Durval, vamos falar um pouquinho, então, sobre a desapropriação, que é o último aí. Desapropriação. Tem todo um conceito aqui que eu vou passar para vocês. É lindo esse conceito, se não me engano é do Caio Mário, mas depois eu vou falar um mais fácil, tá? Desapropriação. Caso especial de perda, caso especial de perda. Pela integração do prédio para o acervo estatal, do prédio para o acervo estatal. Ponto. Essa aula vai ser melhor conversada com vocês pelo professor Marcelino, tá? Ele quem vai trabalhar a desapropriação. Então, assim, mas o que já é de importante falar, e eu gostaria que vocês colocassem, além desse conceito que eu falei, o seguinte, coloquem lá. É uma compra e venda forçada. É uma compra e venda forçada. Ponto. Porque numa compra e venda, a pessoa chega e fala, Durval, vende seu apartamento para mim. Não quero. Tá bom, até logo, boa tarde. O Durval, vende, tá bom, eu quero. Quanto? Aí nós vamos negociar. Tratativas. Na desapropriação, não. O Estado vem e compra a sua residência. Como? A mano militar. Supremacia do interesse público, fato do príncipe, forçada. Mas eu não quero vender. Cala a sua boca. Aqui vai passar o metrô. Você vai vender para mim, ou vai vender para mim, ou vai vender para mim. Isso é uma compra e venda forçada. O que eu vou discutir em juízo é se o valor está alto, se o valor está baixo, o que que é. Mas vender, já vendi. Por que você vendeu? Para falar a verdade, não queria vender. Esse imóvel foi do meu bisavô, depois do meu avô, depois do meu pai, agora é meu. Nós não queríamos sair daqui, mas nós temos que sair daqui porque o metrô vai passar. E o Estado está desapropriando, é uma compra e venda forçada. Desce goela abaixo, um sapão com as pernas abertas. Imagina o tanto de água que você não vai ter que tomar para o sapo descer, com aqueles pernão para fora. Né? Então, engolir sapo. Então, a desapropriação é uma compra e venda forçada, diferentemente, né, da compra e venda, que nós vamos ver o primeiro contrato imobiliário que nós vamos ver no próximo semestre, que aí é negocial, aqui não tem nada de negócio. Aqui é a supremacia do interesse público.
Fato do príncipe. O professor Marcelino vai explicar isso daí muito bem para vocês. É um decreto desapropriatório. E só para a gente ilustrar essa aula, porque é importante, né? Essa é a ideia, não é? Da desapropriação, do decreto desapropriatório. Falou, olha, tchau, até logo, tá aqui o dinheiro, assunto certo, vai passar o metrô, vai passar uma avenida, já era. Sua propriedade tem uma função social que agora é do Estado, estou pagando por ela, assunto certo. É muito interessante essa parte, eu gosto muito. Ele vai falar de desapropriação, nos termos constitucionais, enfim. Depois a desapropriação no Estatuto da Cidade, muito bacana, tá bom? Turma, depois nós temos as jurisprudências, né, que o professor Durval trouxe, lá no 13, tá? Lá no 13 você vai verificar, né, se a ação, embora tem por objetivo renunciar à propriedade. Tá vendo? Por quê? Porque, na realidade, a pessoa entrou com uma ação errada, a pessoa entrou com cancelamento de registro, quando, na realidade, ele quer renunciar à propriedade. Renunciar à propriedade não é uma ação. Renunciar à propriedade é uma perda da propriedade imóvel por ato abdicativo. Ele não precisa do Poder Judiciário, ele faz uma escritura pública de renúncia imobiliária, vai lá e registra. É isso que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está falando aqui, de um recentíssimo julgado de março de 2020. Não é? Então, quer renunciar à propriedade, não é numa ação declaratória de cancelamento de registro, isso que ele está falando aqui. Tá? Você vai ter que fazer uma escritura pública nesse sentido. Né? Depois, no slide 14, né? Prova dos autos evidenciando que o autor, conquanto titular do domínio do imóvel, abandonou a coisa no ano de 95, aqui já é abandono, a partir de quando deixou de recolher o IPTU e de exercer atos de posse. Consequente perda da propriedade por abandono, CPC 1275-3. Né? E 1276, parágrafo 2º. Nós não chegamos a dar uma lida nesse 1276, parágrafo 2º, não foi isso? Aí vem, presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Não paga IPTU, então está abandonado. Então, você veja, não é, que nós temos essa jurisprudência aí, que é uma jurisprudência que ilustrou muito bem a nossa aula. Turma, bacana. Nós encerramos, então, aqui a propriedade, tá? Então, na próxima aula, né, acho que dia 20 é um recesso, então, dia 27, nós vamos entrar em condomínio em geral e condomínio edilício. Imperdível essa aula, imperdível, tá bom? E hoje, na aula de hoje, nós encerramos propriedade. Eu peço desculpas, durante a aula tocou o telefone, enfim, algum outro, né, ruído, mas não vou interromper, já falei para vocês, nós vamos dar a aula direto, a família já está orientada a atender. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Serenem o vosso coração, logo estaremos juntos, assistam às aulas, material de apoio, o professor Durval está à disposição nas redes sociais. Muito obrigado a vocês que estão mandando mensagem para mim, agradecendo, né, todo o nosso empenho, e tem sido grande, pode ter certeza, mas do nosso coração para o de vocês, uma honra, uma alegria, um júbilo, um contentamento dar aula para vocês, neste momento especial via online. Mas nós estaremos juntos logo, logo, né, presencialmente, tá bom? E para o pessoal do online, um online diferente na sala de aula, mas, enfim, nenhum tópico, nada da matéria está sendo perdido. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, turma!